TRT, sabe o que é isso? Essa siglinha que tá na moda aí agora, já há alguns anos, né? Felizmente ou infelizmente. TRT, tratamento de reposição com testosterona. Já ouviu falar sobre isso? Quer saber um pouquinho mais? Quer saber para que serve, para quem serve ou para quem deveria servir? Então fica comigo que esse vídeo pode ser para você. Vamos fazer um apanhado geral e entender um pouquinho mais sobre a famosa TRT. Esse acho que vai ser um dos vídeos assim, por enquanto aqui, tenho poucos vídeos no meu canal, mas eu vou falar pra você que socialmente eu acho que é um dos vídeos mais importantes, assim, mais sérios que eu já fiz até hoje, porque tem alguns vídeos aí sobre lesão, etc, enfim. São poucos vídeos por enquanto, né, a gente tá na estrada, mas acho que porque esse mexe um pouquinho com saúde, né, assim, no âmbito geral aí da sociedade, então eu acho que é uma das mensagens aí mais importantes que eu vou falar. Não quero deixar um vídeo denso, extremamente pesado, falando de maneira muito profunda sobre hormônios em geral, não é essa a ideia, é só a gente fazer um apanhado geral sobre o que é a TRT, para que ela serve, quem poderia fazer uso dela e por quê e quando. Então essa vai ser a base do vídeo. A gente também aqui não vai ficar detalhando tipos diferentes de testosterona, então deposteron, ou madura teston, enfim, não é a ideia do vídeo, não é essa. Então vamos lá, sem mais delongas, o que é TRT? A terapia de reposição de testosterona, né? Ou seja, para o homem, né, vamos pensar aqui um pouco mais em homem, e aí antes de mais nada vamos fazer um apanhado aqui, lembrar de uma coisa importante. Níveis de testosterona, antes de mais nada, desculpa, antes da gente começar. Níveis de testosterona normal para homens podem variar entre 300, a literatura ali fala em 300, 350, a 1000 nanogramas por decilitro. Porém, a gente sabe que a faixa ali que você vai oscilar, ela varia geralmente, né? Aí se você for mais jovem, até os 30 anos, até os 25 anos, ela vai variar entre 300, 350 até 800, algumas pessoas aí podem bater 900, mas na maioria das vezes entre 300 a 700. E para a maioria da população, principalmente para quem for acima de 30 a 35 anos, vai variar entre 300 a 500, a 300 a 600. Esses são os níveis de testosterona normal. Para mulheres, esses níveis ficam aí entre mais ou menos 200 a 60 nanogramas por decilitro. Mas geralmente mulheres não fazem ou não deveriam fazer reposição com testo. Existem milhares de outras alternativas, né? Se o objetivo for estético, por exemplo, aqui sem julgamentos, existem milhares de outras alternativas muito mais eficientes, eficazes aí, para fazer algum tipo de reposição hormonal. Mas então, voltando agora que a gente já tem aqui os níveis de testosterona para homens saudáveis, entre 350 a 900, entre 350 a 1000, vamos entender. Quando a gente pensa em déficit de testosterona, né, porque se a gente vai fazer uma reposição, é porque a gente está com um déficit. Então, a gente vai se ater a dois fatores principais aqui para a gente começar a entender a confusão que fica na cabeça das pessoas. Existe um fator que é o fator clínico e existe do outro lado o que a gente chama de laboratorial. Ou seja, o que é o clínico? O clínico é o médico que você está fazendo um acompanhamento ou você está prestando atenção ali em você nos últimos meses. O que o clínico mostra? O clínico mostra uma série de sintomas que vão variar aí. A gente tem milhares deles. Vou citar aqui os mais comuns. Problema na libido, que é a primeira queixa do homem. Problema na libido. Problemas de ereção ou até uma disfunção na ereção, uma perda de potência na ereção, um cansaço excessivo, estresse excessivo, perda de memória, fraqueza por longos períodos aí do dia, uma falta de foco também está relacionada, uma diferença aí na qualidade que o cara consegue perceber no próprio orgasmo. Então, assim, todos esses fatores que eu passei aqui é um apanhado de fatores clínicos que estão sendo observados pelo próprio indivíduo ou pelo médico que está fazendo ali o acompanhamento. E o que é o laboratorial? O laboratorial é o cidadão foi lá na clínica, lá no laboratório, fez o exame. Testosterona, quanto é que deu aqui o total?
Beleza, lembrando, hein, cuidado para não fazer confusão entre testo total e testo livre. Deu aqui 300. E poxa, eu sei que o normal é entre 350 a 900. O que deveria ser feito, né, se você estiver fazendo um acompanhamento bacana aí? É fazer sempre uma associação entre uma leitura do que está acontecendo na parte de sintoma, né, na parte clínica, com o resultado laboratorial. Porque se você pinça somente um e exclui todos os outros, isso não faz sentido nenhum. E por que eu estou falando isso? Existem milhares de casos, é bem comum a gente ter casos de pessoas, por exemplo, com a testo do cara lá bateu 700, mas ele está com um problema na libido. Putz, é um cara que está extremamente cansado. Ou seja, você vê, os níveis de testo dele em exame estão bacana, mas ele apresenta milhares de sintomas que podem estar relacionados com testo baixo ou com testo alta. Enfim, no nosso caso aqui, testo baixo, que é o que a gente está falando. Por que eu disse isso? Porque testo alta também está relacionado com estresse. Se a testo estiver muito, muito alta, também vai ter estresse agudo, né? O indivíduo apresenta ali irritação excessiva e etc. Mas aqui vamos voltar para o foco, que a gente está falando mais em déficit, né? Em níveis de testo baixo. Ou seja, não adianta você fazer uma leitura de um resultado laboratorial se não tiver sintoma. E também você pode ter ali um conjunto de 1, 2 ou até 3 sintomas que muitas vezes podem estar relacionados. Por exemplo, eu estou tendo esse sintoma aqui. Beleza, mas é na semana que você perdeu o emprego, brigou com a sua mulher e seu time de futebol perdeu e você tá puto com alguma coisa você não dorme bem nas últimas 2 semanas. Então isso é um fator que tem que ser colocado na mesa na hora de fazer a análise, entendeu? Porque esses fatores clínicos têm importância também. E um outro ponto, né, quando a gente falou do laboratorial, porque eu fiquei somente ali, falei somente do exame, né, em si. O exame deu baixo, ok. Tá, mas aí a gente partiu para um segundo exame para a gente conseguir fazer uma leitura de, eu tô com alguma alteração na hipófise, por exemplo. Claro, aí já é um exame mais específico, mas pelo menos é esse os procedimentos que deveriam ser feitos. Eu sei que não é fácil, mas, por exemplo, fazer um exame laboratorial de testo no cenário do Brasil, se eu não estou enganado, tá? Tá aí, se você for pagar um particular, tá mais ou menos, acho que entre 100 a 150 reais. Você vai pagar no máximo 200 reais para fazer um exame de testo. Então, assim, é uma coisa que é acessível, é possível, e você aí tem o dado laboratorial que depois você vai associar aos clínicos, né? aos sintomas. Isso é muito importante. Um outro fator esse exame está sendo feito com o protocolo correto, ou seja, está sendo feito pela manhã, está sendo feito num período em que você não está extremamente nervoso, num período que você está extremamente, por exemplo, estava doente, fiquei doente 1 semana, porque isso conta também, isso vai ter alteração no metabolismo, tá? Então é importante lembrar disso quando que você está realizando o exame para coletar ali a testo e se você está seguindo o protocolo correto. E para a gente fechar aqui, o que eu considero mais importante, que é a crítica aqui, né? A pergunta que eu deixo para você pensar. Tô com 300, tô com 400 de testo e eu não apresento sintoma. Minha vida tá ok, minha vida tá normal. Será que fazer reposição de testo é para você? Será que você realmente precisa naquele momento? Por que você está procurando aquilo? Porque assim, você ainda está dentro do limiar aceitável. Não apresenta sintoma, mas eu estou buscando fins altamente estéticos. Aí é uma outra conversa. Então se a gente vai buscar fins estéticos e a gente está disposto a pagar o preço, né, porque não tem free lunch, de algum possível efeito colateral, aí é uma outra conversa, é um tema para um outro vídeo. Mas uma pessoa que, por mais que ela ainda esteja num limiar ali, está no limite, está com 300, 350 e não apresenta sintoma, será que é indicado para essa pessoa fazer reposição? Então é uma coisa assim que a gente tem que pensar, né? Porque o que ocorre hoje em dia é um abuso extremo. A gente vê pessoas aí de 30 anos que estão com níveis de testo em 400, 450, ao primeiro sintoma que ela apresenta, então, eu estou extremamente cansado e eu acho que eu estou tendo dificuldade para ter orgasmo, ela vai lá e reposição de testosterona. E aí, pior do que isso, ela faz uma reposição de testosterona sem saber as quantidades ideais que ela deveria jogar para dentro
E aí pode ser que ela dê um boost tão grande, que aí é sempre esse o problema quando a gente mexe com hormônio, né? É esse gap entre o normal e o pico. Porque o que está acontecendo aqui no meio do caminho que é o problema, que vão ser as oscilações, que provavelmente, se não for muito bem controladinho ali as quantidades e os protocolos, é onde você vai apresentar mais colateral. Ou seja, uma pessoa que apresenta uma testo aí de 700, 800, 900, ela precisa de reposição, né? E outro fator aqui, pessoal, testos acima de 800, testo acima de 900, de 1.000, 1.200, esquece, né? Se você é natural, de fato, realmente é natural e está apresentando esses níveis de testo, é um abençoado. Se for para fazer treino de força, musculação, é um abençoado. Provavelmente vai ter grandes resultados se seguir dieta e um treino bonitinho. Mas, ao mesmo tempo, se você é natural e tem esses níveis de testo extremamente elevados, é bem possível que em algum momento você vai ter colateral também, infelizmente, porque vai desregular níveis de estradiol, por exemplo, e aí pode ser que você venha apresentar algum tipo de problema também. É bem comum, por exemplo, queda de cabelo, mesmo em pessoas que não estão consumindo testo exógeno ali, tá? Então é isso. Atenção, amigão, 1.500, 2.000, 1.200, 1.300 de testo não é normal, já não é mais reposição. Reposição hormonal com testo, então, para a gente fechar aqui a minha testo estava baixa, a minha testo estava em 200, estava em 250, 150, e aí eu fiz uma reposição e elevei a minha testo para 800, para 900, para 700, né? Modulando bacana ali para não ter grandes picos e não ter grandes vales. Bacana, vale a pena. Ainda mais se você tiver mais de 40, 45 anos. Aí eu acho que é muito bem-vindo. Aí é uma opinião minha, homens acima de 35 ou 40 anos, com testo baixa, laboratorial e sintomas ali, um coletivo de sintomas, faça a reposição, faça com acompanhamento, porque vai valer a pena. Agora, uma coisa é uma testo de 200 que vai para 800, e a outra coisa é uma testo que estava em 300, 350, sem sintoma, e para 1.000, 1.500, porque aí isso não existe. Beleza? Então pensa, tenta refletir um pouquinho se você precisa, se você realmente precisa, não precisa. Fala com seu médico, procura seu médico para que se você for fazer a reposição, se realmente for para você, que você faça da maneira correta, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo, não deixa, escreve aqui embaixo se você tem algum amigo aí que já fez, que pensa em fazer a TRT, e não esquece de compartilhar. Um abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo, tchau, tchau.